Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos com programação do Review, né? Lembrando que o Review é exatamente uma forma da gente poder falar um pouquinho, né, da visão que a gente teve, entendimento, trocar essas ideias aqui com vocês sobre a pregação do sábado. E com isso a gente fazer um pequeno resumo, um breve resumo, que pode servir inclusive para a gente no dia a dia, uma forma da gente entender um assunto um pouco melhor, ou participar, trazer informação para todos, tá bom? Então é muito bom estar com todos aqui, mais uma vez essa noite, outra vez aqui com o Marcos, né? Vamos aqui estar algumas vezes mais, né, Marcos? É isso aí. Queremos revezar também, né? Exato, e é importante que o review vai ao ar toda quarta, correto? Então toda quarta à noite os irmãos fiquem tranquilos, que estará no canal da nossa igreja e você poderá acessar e entender um pouco mais como foi a mensagem do sábado. Exatamente. E partindo para o nosso assunto principal, que é a mensagem, né? Esse mês aqui de janeiro a gente tem uma série de sermãos, né? E eles têm intitulado como Novos Começos. Então, a gente está iniciando um novo ano. A ideia é que a gente possa iniciar um novo ano também pensando como é isso na visão evangélica, né? Nos olhos da mensagem que Deus traz para nós. E hoje o pastor Efraim ele falou talvez sobre um dos mandamentos, né? Mais importantes, né? Que trazem mais impacto na vida de um cristão, né? Que é o perdão. Ele vem ali, traz o texto de Gênesis 50, 14 a 21, e ele fala sobre a história de José. Em especial, naquele texto ali, ele está falando sobre o momento que José, o pai de José, morre, e aí ele recebe os irmãos, né? E mostra o perdão para com aqueles irmãos dele que fizeram tão mal para ele, né? A gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, a importância realmente do que a gente vai estar falando hoje, do que o pastor Efraim colocou para a gente, é a necessidade do perdão nas nossas vidas, né? Exato, Douglas. E o perdão, ele é tão importante, a liberação para outra pessoa, porque de certa forma você está preso àquela situação, né? O pastor até falou que em alguns momentos é necessário pedir ajuda em oração para que você consiga perdoar, porque nós não estamos dizendo que é fácil. Não é fácil, não é simples, mas com a ajuda de Cristo nós podemos fazer isso. Então é necessário, e Jesus frisou muito isso, e algumas vezes é necessário perdoar muitas vezes. Não quer dizer que é 1, 2, 3, mas são muitas vezes, e se necessário for 70 vezes 7. Né? E 70 vezes 7 é interessante porque, na verdade, assim, é 70 vezes 7 no mesmo dia, né? Então, quer dizer, eternamente, né? É uma fonte inesgotável de perdão que precisa emanar da nossa vida. E é necessário perdoar mesmo. E sabe, tem é meio que um ditado ou uma forma das pessoas dizerem, pensando que elas estão falando algo que parece corriqueiro. Tem pessoas que, numa falsa modéstia, ela diz o seguinte: quem sou eu para perdoar você? Eu já ouvi essa frase, você já deve ter ouvido. Também, é verdade. Quem sou eu para perdoar você? Eu não sou Deus para te perdoar. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Isso esconde a falta de liberação de perdão. E é necessário liberar até para que você possa ir bem na sua vida. A palavra de Deus diz: perdoai uns aos outros. Então, quem é você para perdoar? Você é um ser humano. É um servo de Deus. É um servo de Deus. Você precisa perdoar. Você não pode carregar e arrastar para você isso. Por isso que é tão interessante esse tema sobre recomeços. E o perdão é um recomeço para esse ano. É uma mensagem muito boa para você pensar um pouquinho. Quero começar esse ano perdoando aquelas pessoas que ou me ofenderam, ou pedir perdão para aquelas que eu ofendi. Isso é muito, muito santo, é muito sagrado. E é importante entender o momento, né? Eu acho que o momento é perfeito, porque quando a gente começa um ano,
a gente acaba criando para nós uma expectativa nova, de coisas novas, né? De novas realizações, de novos acontecimentos para a gente, né? E muitas vezes o que nos impede de seguir adiante é quando a gente fica olhando muito para trás, né? Olhar para trás traz esse peso de carregar o passado, de trazer essas coisas para a gente. E isso acaba nos atrapalhando muitas vezes para a gente seguir à frente. Uhum. E por isso é importante entender que, como Cristo fala, né, o alvo é Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem que olhar para frente, tem que continuar a caminhada para frente. E o perdão é uma dessas âncoras que muitas vezes nos deixam presas ao passado. Não vou em tal lugar porque vou encontrar tal pessoa, né? Como é difícil isso, né? Não vou fazer tal coisa porque tal pessoa vai estar junto com a gente. Então, isso vai atrapalhando a forma como a gente vai seguir adiante. E às vezes, eu já vi casos, inclusive, assim, de pessoas que tinham tanta dificuldade com o perdão que elas deixavam de conquistar coisas, de conseguir coisas por causa da outra pessoa. Ou seja, ela se influenciava pela outra pessoa para deixar de seguir a sua própria vida, né? Uhum. E Deus é tão bondoso porque Ele nos mostra isso. A gente um pouco antes estava aqui conversando, né, Marcos? A gente falou do exemplo de Jesus quando curou o paralítico, né? Que Ele fala assim, ele não fala para ele apenas levanta e toma tua cama e segue, né? Mas Ele fala assim, eu perdoo os teus pecados. Então olha o poder que tem o perdão. O perdão fez aquele homem voltar a andar. Será que no mundo espiritual também não é assim, né? Será que quando a gente resgatar esse perdão, quando a gente realmente perdoar do fundo do nosso coração, a gente também não vai conseguir passar a andar? Eu acredito que sim, eu acredito. O perdão, ele é curativo. O pastor até fez um comentário hoje na mensagem dele interessante. Ele falou, às vezes é necessário arrancar, ele falou até com essas palavras, às vezes é necessário arranque essa ferida do seu corpo, ele disse, né? Tire fora essa ferida, porque ela pode ser motivo de doença em você. Então, quando você perdoa, você tira de você essa doença e você libera o quê? Saúde para o seu corpo, né? E aí a palavra de Deus começa a realmente reinar em você de forma perene, de forma jorra em você. E por isso, Jesus falando com esse paralítico, né, perdoa o pecado dele, ele depois diz, toma a sua cama para você caminhar. E é isso, libera o perdão, vem para você a saúde e você passa a andar melhor, passa a seguir melhor. E a outra coisa que você falou que eu acho interessante perdoar é olhar para frente. Em 2024, é isso que você deve fazer na sua vida, é caminhar para frente e para cima, para o alvo que é Cristo, né? Nós que guiamos nosso carro, você não guia o carro olhando para trás, não, você caminha olhando para frente, para você chegar onde você precisa, para você dirigir corretamente. Então esse ano, coloca isso como propósito para você, perdoa, siga para frente, peça perdão, né? Esse exemplo de José é um exemplo muito, muito santo, é muito emocionante ler essa história, né? É verdade. E os irmãos ficam tão preocupados, vão conversar com ele, olha, o nosso pai morreu, e agora, o que vai acontecer conosco, né? E José fala para eles, não tenham medo. Eles falam, você vai fazer alguma maldade, porque nós fizemos muita maldade com você. Né? E é interessante que ele fala uma palavra que diz o seguinte, estaria eu no lugar de Deus para fazer alguma coisa contra você? Olha a forma como ele profundo, vê. né? É Na muito verdade. profundo. É Deus quem vai dar a qualquer pessoa, tenha ela feito o mal ou bem, é Ele que dará aquilo que ela merece ou aquilo que ela precisa receber. Então nós não podemos tomar essa justiça em nossas mãos, mas confiar nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. Ele sim é justo. É importante pensar na justiça quando a gente pensa em perdão, porque a gente sempre entende que existe a necessidade da justiça também, sem dúvida, mas logo no começo de Mateus ali, Jesus quebra esses paradigmas, né?
quando ele fala assim que na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Mas agora, na lei de Cristo, o perdão que deve imperar, né? Então, quebram as barreiras, né? Transformam-se as barreiras a partir de Jesus Cristo, né? E pelo poder do Espírito Santo. A gente tem que lembrar muito também, queridos irmãos, que ali em Gálatas 5 fala sobre os dons do Espírito, né? Então, benignidade, bondade, né? Então, são dons que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa reconhecer a necessidade do perdão, porque não é fácil, como a gente falou. A gente tem que entender a necessidade do perdão, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. É uma coisa que é profunda, não é uma coisa que é pequena. E a partir daí nós precisamos realmente liberar o perdão. E a força, o poder que tem a liberação do perdão é tão grande que a gente conhece assim, testemunhos, né, bíblicos e de pessoas que foram grandemente abençoadas. Não apenas a pessoa que liberou perdão, a pessoa que foi perdoada foi abençoada grandemente, o entorno todo, ou seja, aquilo motivou perdão para todos que estavam em volta e aquilo se multiplicou. Então, o perdão tem esse poder, né, de transformar não apenas a nossa vida, mas quando todos entendem o significado do perdão, você transforma também aquela pessoa que foi perdoada, você transforma também todas as pessoas que estão entendendo, que têm o conhecimento do que está acontecendo, né? E tem algo nisso, como o perdão traz prosperidade. Nós conversamos isso agora há pouco. Como perdoar outra pessoa é querer bem essa outra pessoa para que ela tenha prosperidade. Então, no momento que você diz, eu preciso que esse meu irmão seja próspero, eu preciso ser próspero, preciso que ele seja próspero. Então, eu vou liberar o perdão para ele ser próspero e para que eu também seja próspero, né? E a outra questão interessante que eu estive pensando e fui buscar lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, é que disse que nós somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos as boas obras. Então, quando nós, criação de Deus, fomos chamados por Cristo, recebemos de Cristo esse presente que é a graça, né? Que é um perdão. É o perdão, né? O perdão. Ele é o perdão. O perdão. Com letras maiúsculas e garrafais. É verdade. Para fazermos as boas obras, ou seja, também para perdoar. E você, entende o que é o perdão de Cristo na sua vida? Será que eu entendo o perdão de Cristo na minha vida? Né? Você, Marcos? Porque o perdão para o próximo passa por entender esse sacrifício que você está falando, né? Exato. Entender. Nós temos que entender qual a consequência do perdão na nossa vida. O perdão nos transformou. O perdão mudou a nossa vida, mudou a forma que nós caminhávamos. Então, é esse mesmo perdão, né, que tem a origem em Jesus Cristo, que se transporta e que faz essa diferença, né? E como você colocou, que eu gostei muito, né? Assim, a gente quando perdoa, a gente está querendo o bem do próximo. O diferente disso, o antagônico disso, é querer o mal do próximo. Então, quando eu não estou perdoando, enquanto eu não perdoo, eu quero o mal do meu próximo. Isso é terrível, né? Que sentimento? É um sentimento humano. Mas onde está a habitação do Espírito Santo quando você pensa assim, né? Agora, quando você consegue entender isso e pede para o Espírito, porque não é fácil, né? Como os discípulos pediram para Jesus, né? Então me dê fé. O pastor Efraim colocou ali, né? No texto, né? Então me dê fé, Senhor. Então, se necessário, vamos pedir fé. Vamos pedir fé. Mas não vamos deixar de perdoar. E perdoar é isso, é entender, conseguir digerir a dificuldade, querer o bem do próximo, entender que eu quero o bem daquele próximo, que eu vou orar para ele. Jesus fala muito claro sobre isso. Ele fala assim, orar por aqueles que a gente gosta, que a gente é próximo, querer o bem daqueles que nos fazem o bem. Qual bem que existe nisso, né? Mas verdadeiramente querer o bem daqueles que nos ofendem, verdadeiramente querer fazer coisas boas para aqueles que
não tem não é nem não tem condições, mas não tem interesse em fazer coisas boas pela gente. Isso de verdade é que importa na vida do cristão, né? E Cristo nos chamou para isso, né? Porque ele nos tirou do império das trevas, né? E ele nos trouxe, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino impera o perdão. Nesse reino em que nós estamos, né? Impera pedir que acrescente a nossa fé. Então, que você tenha essa fé, que eu tenha, porque não é fácil, ninguém está dizendo que é muito fácil. Eu quero, eu preciso, eu busco, eu quero andar leve, eu quero andar sem essa dívida. E também Cristo pegou a nossa dívida, cravou lá na cruz, né? Rasgou, cravou. Nós não andamos com essa dívida. Quem tem dívida sabe que não é fácil andar com dívida. Então, não ande com essa dívida. Caminhe em 2024 leve, tranquilo, como diz a música, suave, sereno, tranquilo. Você vai caminhando porque você vai liberando perdão. Graças a Deus por isso. É verdade. E que a gente possa, entendendo o sacrifício de Cristo na cruz, com o perdão que trouxe para nós, também multiplicar esse perdão para os nossos... para aqueles que a gente precisa, né? Nos libertar e liberar o perdão, né? Que você também consiga fazer isso. Se tiver difícil, porque é difícil, né? Vamos orar a Deus, vamos pedir a unção do Espírito Santo de Deus para que a gente possa seguir nesse abençoado propósito junto da palavra de Deus, desse mandamento, verdadeiro mandamento de Deus para nossas vidas, né? Boa noite, muito obrigado a todos, obrigado Marcos mais uma vez. Nos encontramos no próximo review. Fiquem todos na paz do Senhor.